Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Vocês que vão ler a palavra comigo, ler e meditar na palavra comigo. Hoje nós vamos ler o capítulo 31 do livro de Jó. Amém? Vamos ler então a palavra. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 31. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso, não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que outros se deitem com ela, pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse do tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, eu deixei que os olhos das viúvas expressassem em vão. Ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se vi alguém perecer por falta de roupa, eu notava que o necessitado não tinha com que se cobrir. Se ele não me agradeceu do fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que o omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no outro pus a minha esperança, ou se eu disse ao outro, fino, você é minha garantia, se me alegrei por ter grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava em seu esplendor, o meu coração se deixou seduzir em segredo e eu lhes atirei beijos com a mão, também isto seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia e se exultei quando o mal o atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse, se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele, pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão
encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão e os desprezos das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse, eu não saísse da porta. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim, como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos como príncipe e eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar ou se causei a morte aos seus donos, que ela produz espinhos em vez de trigo e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Amém, irmãos? Então, esse capítulo 31, Jó está se defendendo, está falando, colocando a sua defesa para Deus, né? Que Deus pese numa balança justa. É a oração de Jó, é o que Jó coloca aqui como a sua defesa. E meditando, refletindo nessa palavra, lendo esse capítulo, é impossível a gente ler e não se impressionar com a integridade e a justiça desse homem diante de Deus e dos homens. Jó afirmou sua inocência e negou todas as acusações que seus amigos lhe fizeram, enfatizando a sua integridade moral em todas as áreas de sua vida. Mas o que podemos aprender com Jó e sua mensagem para os nossos dias? Acredito, meu irmão, que há pelo menos 3 lições importantes que podemos tirar desse capítulo. A primeira lição é a importância da integridade e da justiça em todas as áreas de nossas vidas. Jó enfatizou que ele não era culpado de nenhum dos pecados que lhe foram imputados, incluindo a cobiça, a desonestidade e o adultério. Ele afirmou a sua integridade e justiça diante de Deus e dos homens. Hoje em dia é fácil ceder às tentações do mundo e comprometer nossos valores e princípios. Mas como cristãos, devemos nos esforçar para manter a integridade e a justiça em todas as áreas de nossas vidas, seguindo o exemplo de Jó. A segunda lição é a importância da responsabilidade pessoal. Jó reconheceu que se tivesse sido injusto com seus empregados e trabalhadores, mereceria ser julgado por Deus. Ele assumiu a responsabilidade por suas ações e reconheceu a importância da justiça em todas as áreas de sua vida. Hoje em dia é fácil culpar os outros por nossas falhas e fracassos. Mas como cristãos devemos assumir a responsabilidade por nossas próprias ações e reconhecer que seremos julgados por Deus. Não adianta a gente transferir a culpa para alguém. A terceira lição é a importância da generosidade, da compaixão em relação aos mais vulneráveis em nossa sociedade. Jó, ele afirmou que tratou seus empregados e trabalhadores com bondade e generosidade, compartilhando sua riqueza com aqueles que estavam em necessidade. Ele reconheceu que Deus espera que cuidemos dos mais vulneráveis em nossa sociedade e sejamos generosos com aqueles que têm menos recursos. Hoje em dia é fácil ficar preso
em nossas próprias necessidades e desejos, olharmos para o nosso próprio umbigo. Mas como cristãos, devemos praticar a generosidade e a compaixão em relação aos mais necessitados. Em resumo, o capítulo 31 de Jó nos ensina, meu irmão e minha irmã, a importância da integridade, da justiça e da responsabilidade pessoal e da generosidade em nossas vidas como cristãos. Que possamos seguir o exemplo de Jó e buscar viver de acordo com os valores e princípios que Deus nos ensina em sua palavra. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por essa leitura e por essa meditação. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais essa leitura, graças te dou por essa meditação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. O Senhor reaviva a nossa fé. Obrigada, meu Deus, porque a Tua misericórdia se renova em nossas vidas toda manhã. Obrigada por Sua bondade, obrigada por Seu amor, Pai. E agora eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude a permanecer firmes em nossos valores e princípios e nos ajude a resistir às tentações do mundo que nos cercam. Nos ajude também, Senhor, a assumir a responsabilidade por nossas ações e não transferir para o outro. E nos dê a sabedoria para fazer escolhas sábias e justas. Nos ajude também, Pai querido, a ser generosos e compassivos com aqueles que estão em necessidade ao nosso redor. Às vezes estão tão próximos e a gente não consegue ver, porque a gente está voltado só para nós mesmos. Quebra o nosso coração, Senhor. Nos dê sabedoria para ajudá-los da melhor maneira possível. Essa é a oração que eu faço, querido Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um.